Boa noite, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você aonde quer que você esteja, que você possa realmente estar participando desse culto, entendendo que nós não estamos aqui simplesmente fazendo uma palestra ou trazendo apenas uma mensagem bonitinha, mas nós estamos realmente nesse momento para podermos cultuar o nosso Deus. Não é porque nós não estamos dentro de um templo que nós não devemos cultuar o nosso Deus. Mesmo você dentro da sua casa, mesmo eu aqui, devemos sim estar com nossos corações dispostos e cheios de alegria para louvarmos e cultuarmos ao nosso Deus. E é por isso que eu quero te convidar para abrir comigo sua Bíblia, ou para acompanhar comigo a leitura do Salmo, livro dos Salmos, Salmo de número 131. Livro do Salmo, Salmo de número 131, a palavra de Deus diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espero a Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Irmãos, esse salmo escrito por Davi realmente é um salmo onde o rei Davi está aqui mostrando que a sua esperança, ela não está em qualquer lugar, mas a esperança do seu coração está no Deus de Israel. Por isso aqui ele diz: ó Israel, espere no Deus de Israel, pois é dele que vem todo o prover. Irmãos, temos vivido esse tempo difícil, aonde uma coisa chamada vacina se tornou Deus de muitas pessoas. Muitas pessoas falam sobre a ansiedade de receber a vacina, e realmente, irmãos, é algo muito bom e é algo para o nosso bem. Mas, irmãos, nós que acreditamos e confiamos em nosso Deus, sabemos que o nosso coração deve estar realmente voltado para Ele, aonde Ele realmente é a nossa única esperança. Nós podemos tomar a vacina, mas não é ela o nosso Salvador. Não é ela quem nos traz paz, não é ela quem nos traz sossego. É por isso, irmãos, que nós devemos confiar e cultuar ao nosso Deus. E é nesse Deus que eu quero te convidar nesse momento para orarmos para Ele, orarmos ao nosso Deus, clamando e louvando o seu nome. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui cultuando o Teu nome, Pai. Pai, nós realmente temos a oportunidade de cultuarmos ao Teu nome, Pai. Nós não estamos conseguindo cultuar dentro de um templo, dentro de um prédio. Mas olha, Pai, a oportunidade que o Senhor nos dá de mesmo em nossas casas, através de um celular, de um computador, cultuarmos ao nosso Deus com nossos irmãos, Pai. Muito obrigado, Pai, por todos os anos, todos os dias de nossa vida, o Senhor tem se mostrado presente, Pai. Nós confiamos em Ti, Pai. Nossos corações realmente devem louvar ao Senhor todos os dias de nossas vidas, Pai. Confiantes de que o Senhor, Pai, é a nossa esperança, Pai. O Senhor realmente é o único Deus. Por isso nós confiamos em Ti, Pai, e louvamos ao Teu nome nesse momento. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, ainda dentro dessa questão do nosso coração, ainda dentro desse momento de liturgia, desse momento de preparação para a palavra de Deus, nós devemos entender também um pouco mais sobre nós mesmos. Nós devemos então olhar aqui num texto que está em Provérbios, e eu quero te convidar para abrir comigo em Provérbios capítulo 4, Provérbios capítulo 4, os versos de 23 a 27, Provérbios capítulo 4, do 23 ao 27, a palavra de Deus diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a verdade de teus pés, e todos os seus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Novamente o versículo 23: sobre tudo que se deve guardar,
guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, muitos se falam sobre o inimigo. O inimigo realmente vem aqui ao mundo para destruir, para roubar e para mentir. Mas, irmãos, nós devemos entender que nós não somos tão bonzinhos assim como os muitos pregam por aí, ensinam em muitos lugares. Que nós somos pessoas boazinhas e que as coisas que nos acontecem de ruim é porque o inimigo que realmente coloca em nós. Irmãos, nós devemos entender que o nosso coração é pecaminoso. Desde Adão e Eva, eu e você somos reféns do pecado, nós nascemos no pecado. E é por isso que nós realmente somos tentados pela cobiça do nosso coração a nos desviar do caminho do Senhor. É por isso que nesse provérbio aqui diz então que nós devemos guardar o nosso coração. Por quê? Porque realmente é do nosso coração que vem os desejos malignos, é do nosso coração que vem a cobiça por fazer algo que não seja da vontade do Pai. O nosso coração ele deve estar então como? Voltado ao Senhor. O nosso coração deve estar alinhado ao Senhor, assim como diz o Salmo 1, que nós não nos atentemos às coisas, aos escarnecedores, mas sim que o nosso coração repouse na palavra de Deus. Por isso, irmãos, o que eu te pergunto nesse momento é: aonde está você tem depositado o teu coração? O teu coração realmente tem se voltado para as coisas de Deus, ou o seu coração tem se voltado para as coisas do mundo? Pois a própria palavra de Deus diz que é impossível nós servirmos a dois deuses. Ou você agrada a um, ou você agrada ao outro. Os dois é impossível. E é por isso que eu te pergunto: em que está depositado o teu coração? E eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos aí na tua casa, para orarmos ao nosso Deus. Que você tenha um momento de oração silenciosa, onde você possa orar a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, e pedindo: Deus, purifica o meu coração, limpa o meu coração, pois eu quero ser santo, eu quero ser mais parecido com o Senhor. Vamos orar alguns instantes em oração silenciosa, depois estarei fazendo uma oração. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela redenção, Pai. Obrigado pela redenção que veio em Cristo para nós. Pai, nós estávamos realmente entregues pela cobiça de nossos corações, Pai. Nós estávamos entregues ao pecado, Pai. Nós estávamos rumo à perdição total. Mas, Pai, o Senhor realmente enviou o Teu Filho amado Jesus, Pai, para que realmente nos salve da morte, Pai, para que nos dê vida, Pai. E não apenas isso, Pai, Ele nos salva e ainda nos chama a uma vida nova, Pai, a uma vida de retidão, uma vida de santidade. E essa vida de santidade, de retidão, vem de andar conforme a Tua palavra, de andar de forma semelhante à forma que Jesus nos ensinou nessa terra, Pai. Por isso, Pai, nos ajude, Pai, com os nossos pecados. Nos ajude, Pai, com aqueles pecados que estão enraizados em nosso coração, aqueles pecados que nós cometemos todos os dias, que parece que nem são mais pecados, de tanto que nós cometemos, isso se tornou algo normal. Pai, que isso não faça parte de nossas vidas, que o pecado, que o erro nunca seja normal para nós, Pai, que sempre o errado, o pecado possa realmente nos trazer aquele sentimento de revolta, aquele sentimento de buscar mais a Ti, Pai. Pai, nos ajude, Pai, purifique nossos corações, Pai, que nós possamos realmente ter um coração voltado para o Senhor e não para o mundo, Pai. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, quero convidá-los nesse momento, então, para cultuarmos ao nosso Deus, para continuarmos esse culto, agora com a mensagem que será pregada. E que assim como nós falamos por toda a liturgia, que você esteja preparando o seu coração para a mensagem. Que você tire qualquer distração, que Deus possa tirar qualquer distração da sua vida, qualquer distração, qualquer coisa que possa te distrair dessa pregação. Que realmente você possa estar com o seu coração disposto, atento à mensagem de Deus. E que o Senhor possa falar ao teu coração nessa noite, nessa manhã, em qualquer momento que você estiver assistindo.
Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. E para essa noite eu convidei um amigo que estará trazendo a mensagem, seminarista também. Por isso eu vou chamar aqui que venha nesse momento o seminarista Renato, que estará trazendo a mensagem dessa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Estou muito feliz pelo convite que o Tiago me fez, de ter a oportunidade preciosa de trazer a palavra nesse momento para você. Não sei se você está assistindo de manhã, de noite, mas vamos orar a Deus e pedir para que nesse momento que Ele fale grandemente no teu coração. Meu nome é Renato, sou seminarista aqui, estudo na sala do Tiago, moro em Itapira, né, e é um prazer pregar para vocês, ainda que de maneira online. Espero que quando tudo isso passar eu tenha a oportunidade de estar fisicamente com vocês e conhecê-los. Vai ser um prazer para mim, tá bom? Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Deus, de falar com o Senhor, de ouvir ao Senhor através da Tua Santa Palavra. Obrigado, Deus, pelas bênçãos inesgotáveis em nossas vidas. Obrigado pelas Suas misericórdias, Deus. Deus, eu oro por cada pessoa que nesse momento está ouvindo a Tua Palavra aqui. Que o Senhor fale ao coração delas, Pai. Traz cura para a vida delas, Deus. Transforma os corações dessa igreja. Faça, Senhor Deus, a Tua vontade perfeita, Senhor Deus, na vida dessas pessoas. É o que eu te peço, crendo no Teu poder, no poder de Cristo Jesus, o Senhor. É que eu oro e agradeço, Pai amado. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo realmente um momento muito difícil. Um momento em que nós temos visto que uma doença terrível tem assolado o nosso país. Pessoas talvez que você conhece, que você ama, talvez tenham partido ou sofrem muito, ainda estão sofrendo com essa doença. Mas meus irmãos, eu tenho a sensação, neste momento de dor e de tristeza, que Deus tem se comunicado conosco. Deus tem falado conosco. Deus tem mostrado que algo não está certo, que os corações distantes do Senhor têm feito com que as pessoas tornem esse mundo um lugar horrível. E Deus tem mostrado para nós, através dessa doença e de tantas outras coisas, que nós somos muito frágeis. Nós somos frágeis, a nossa vida é frágil. E é tão diferente da forma que esse mundo tenta mostrar como é o homem. O mundo diz que nós somos poderosos, que nós temos muito valor, que nós conseguimos o que queremos. Nós conseguimos o que queremos, basta que nós acreditemos. Mas isso não é a verdade. A verdade que Deus nos mostra é que nós somos insuficientes, que nós precisamos dele mais e mais a cada dia. Nós precisamos buscar um coração que agrade ao coração do Senhor. O Senhor Jesus morreu numa cruz. O Senhor Jesus morreu por mim e por você, não para que nós ficássemos vivendo da mesma maneira que nós vivíamos quando não conhecíamos a Deus. E Deus tem mostrado para nós, dia após dia, que nós precisamos quebrar os nossos corações endurecidos. Nessa noite, eu quero que você reflita sobre isso. Eu quero que você pense a respeito da sua vida e do seu coração. O Tiago já falou aqui hoje sobre o coração. Você guarda o seu coração? Você guarda o seu coração das coisas ruins? Aliás, você alimenta o seu coração com o quê? Com o que você alimenta a sua vida? E você pode dizer hoje que você é alguém que tem um coração ligado ao coração de Deus? Não sei, refletindo sobre a minha vida, vejo que muitas vezes eu mesmo sinto dificuldade em dizer que eu sou alguém que tem um coração ligado ao coração de Deus. Mas eu desejo isso. Eu preciso que Deus transforme a minha vida e me molde a cada dia. E que essa seja uma verdade na sua vida. Que essa seja uma verdade em você. Sabe, meus irmãos, o meu primeiro contato com o Evangelho foi através de uma mulher que se chamava Sueli. Sueli foi uma mulher assim espetacular que fez parte da minha infância. Foi através da vida da Sueli que toda a minha família ela se achegou a Deus, conheceu Jesus. E eu lembro de, em momentos maravilhosos com a Sueli, quando eu admirava a bondade dela para com as outras pessoas, quando eu admirava como ela era uma pessoa que se importava, que se preocupava com os carentes, quando eu lembro das orações dela e da forma como ela falava da amizade que ela tinha com o Senhor, ainda que de uma forma teologicamente simples, mas muito intensa.
eu lembro de perguntar a ela: Sueli, como você pode ser alguém assim tão maravilhosa, assim, uma pessoa tão intensa? E ela dizia para mim: olha, Renato, eu não sou nada, eu sei que eu não sou ninguém, mas a minha vida é fruto de fidelidade, de proximidade com um Deus que é verdadeiro, e que se você crer de verdade nele, ele vai te tornar alguém assim também. Eu me lembro dessas palavras e o meu coração se aquece, porque realmente eu via Jesus na vida daquela mulher. Será que você, aí na sua igreja, será que você na sua casa, na sua família, entre os seus amigos, será que você conhece alguém assim? Alguém que você olha e diz: meu, você é uma referência, alguém que eu realmente admiro como cristão. E apesar dos defeitos, apesar dos erros, eu vejo Cristo agindo intensamente na sua vida. Será que talvez os seus filhos, ou seus pais, ou sei lá, alguém da sua família, os seus amigos mais próximos, será que eles têm você como uma referência assim? Como alguém que tem um coração ligado ao coração de Deus? Como alguém que transparece as verdades de Deus nas suas ações? Será que você é assim? Assim como eu via o agir de Jesus na vida da Sueli? Sabe, meus irmãos, no dia de hoje nós vamos ler o texto de um homem que foi chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o seu coração. Davi orou a Deus lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, e nessa oração nós podemos extrair alguns ensinos maravilhosos de um homem que realmente tem um coração ligado ao coração de Deus. Sabe, meus irmãos, todos nós somos imperfeitos, temos muitas falhas, pecamos. Não é diferente com Davi. Davi também era imperfeito e tinha muitas e muitas falhas, mas nós podemos aprender com muitas de suas ações, tanto positivas quanto negativas. E hoje eu espero que você consiga extrair dessa oração dele, tanto quanto eu extraí também. Vamos ler? Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, no versículo 10, diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltastes por chefe sobre todos os reinos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão está a força e o poder, contigo está o engrandecer e tudo a força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariosamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e toda é sua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. E também na sinceridade do meu coração dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, o meu filho, dá um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, te damos graças, Pai amado, pela tua palavra, porque tu falas conosco através dela ainda hoje. Obrigado, Deus, porque na noite de hoje temos a oportunidade de alimentar os nossos corações, a fim de que o Senhor trabalhe em nossas vidas, nos tornando mais próximos a Ti.
nos tornando mais parecidos contigo, dia após dia. Santifica-nos, Pai. Santifica a tua igreja, santifica o teu povo. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, para que nós possamos entender melhor esse texto, é importante que nós trabalhemos algumas coisas. Nós estamos lendo uma oração de Davi. Davi orando a Deus. E nessa oração nós encontramos Davi louvando ao Senhor, Davi engrandecendo o nome do Senhor. Nós encontramos Davi falando sobre si mesmo e como ele não era nada perto daquele Deus tão maravilhoso. E nós encontramos algumas súplicas em relação à construção de um templo. Eu acho que é importante a gente voltar no capítulo anterior para entender o que está acontecendo aqui. E por que Davi está falando sobre ofertas voluntárias, a construção de um templo. Então, basicamente, no capítulo 28 do livro de Crônicas, nós vemos que Davi pede para Deus: Senhor, eu quero construir um templo para o Senhor. Um lugar fabuloso, um lugar suntuoso, onde as pessoas possam te adorar. Nesse lugar certamente vai ter colunas de ouro. Nesse lugar vão ter utensílios de bronze. Nesse lugar será um lugar magnífico, digno do Senhor. E quando Davi ora desta maneira, Deus responde para Davi: Davi, eu não quero que você construa esse templo. Certamente porque para Deus não eram os bens materiais que realmente importavam. Mas para Deus, Deus leva em consideração todas as circunstâncias, o coração das pessoas. E nesse momento, Deus diz para Davi: Davi, eu não quero que você construa este templo, porque a sua mão já se sujou de sangue muitas vezes. Você é um rei guerreiro, você já matou muitos homens. Então, outra pessoa tem que construir esse templo. Talvez o seu sucessor, o seu filho. Nesse momento, é intrigante pensar que Davi poderia ter ficado frustrado, porque Davi gostaria de construir aquele templo gigantesco. Afinal, aquele que construísse esse templo, ele teria o seu nome perdurado por gerações e gerações. Até hoje nós, quando falamos desse grande templo famoso na Bíblia, nós lembramos dele como o Templo de Salomão, o filho de Davi. Talvez se Davi tivesse construído esse templo, o nome dele teria sido levado, e nós conheceríamos talvez como o Templo de Davi. Mas Deus diz para Davi: Davi, não é você que vai construir esse templo. E é intrigante ver a atitude de Davi, porque Davi diz assim: bom, se eu não vou construir esse templo, então eu farei alguma coisa para colaborar com a construção desse templo. E nesse momento ele mesmo tira das suas próprias fortunas dinheiro, posse, bens, ouro, para ofertar para a construção desse templo, mostrando que o que ele mesmo tinha não era tão importante quanto a obra de Deus. Além de fazer isso, ele incita o povo e ele fala para o povo que o povo deveria fazer o mesmo, e o povo voluntariamente, sem ser obrigado por ninguém, também vai e oferta a Deus com um coração grato. Nesse momento nós já conseguimos começar a ver muito sobre o coração de Davi. Davi tem um coração preocupado com a obra de Deus. Davi tem um coração que realmente desejava construir um templo para a adoração de Deus e não para a sua própria glória. E nesse contexto, meus irmãos, enquanto isso aqui está acontecendo, nós vemos que Davi, ele faz essa oração, ele clama a Deus, ele pede a Deus, e assim nós vemos ele agir, Deus agindo. Mas, meus irmãos, refletindo em cima da oração de Davi, eu gostaria de, juntamente com vocês hoje, prestar atenção em 3 lições que esse texto possui. 3 ensinos maravilhosos que esse texto tem para nós. Nós sabemos que Deus chamou Davi de um homem segundo o seu coração. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Portanto, eu gostaria de olhar para a oração desse homem e mostrar para vocês 3 ensinos maravilhosos que nós encontramos aqui. O coração de Davi é um coração ligado ao coração de Deus, assim como o meu e o seu também pode ser, a partir da ação do Espírito Santo em nós. Então, como é um coração ligado ao coração de Deus? Vamos olhar nessa oração. Um coração ligado a um coração de Deus é um coração que louva a Deus, é um coração que adora a Deus. Então, olhe comigo do versículo 10 até o versículo 13. Aqui nós encontramos uma verdade fabulosa. Davi
ele louva a Deus de uma maneira assim intensa. Em 3 versículos ele fala mais de 13 atributos de Deus. Ele fala que Deus é grandioso, poderoso, eterno, glorioso, majestoso, cheio de esplendor, dono dos céus, dono da terra, acima de tudo, Senhor sobre a riqueza, cheio de honra, dono do domínio, da força, do poder, digno de graça, de louvor. Tudo isso em 3 versículos. Transborda o coração de Davi, a boca de Davi se enche para falar do Senhor. Uma vez, meus irmãos, quando eu estava indo no primeiro semestre, e eu vim transferido de outro seminário, no primeiro semestre eu estudava lá em São Paulo, e lá em São Paulo um professor entrou na sala e ele começou a pedir para que nós ali na sala começássemos a falar sobre alguns atributos de Deus que a gente poderia dizer ali na hora. Ele falou, fale sobre alguns atributos que você conhece de Deus. E nós no primeiro semestre de seminário, pensando que aquilo era algum tipo de teste, começamos a falar vários atributos que nós lembrávamos. E nós falamos por algum tempo, durante os 10 minutos, assim, nós falamos que Deus era maravilhoso, grandioso, onisciente, onipotente e todos os que a gente pôde lembrar. Mas depois, ele ficou em silêncio, olhou para nós e ele fez a seguinte pergunta que marcou a minha vida. Ele disse assim, irmãos, eu percebo que vocês sabem teologicamente muito sobre Deus, mas eu quero saber, estas palavras que vocês disseram, isso faz com que vocês tremam, isso faz vocês tremerem, isso aí mexe com vocês, tem sentido para vocês, vocês creem verdadeiramente nisso? Nesse momento, me levantou uma questão no meu coração. Quantas vezes, meus irmãos, eu orei e exaltei o nome de Deus sem refletir verdadeiramente sobre o que isso significa? Quantas vezes eu disse que Deus era poderoso sem crer verdadeiramente que Deus poderia interferir nos problemas da minha vida? Quantas vezes eu disse que Deus poderia curar doenças enquanto eu não orava pelos doentes? Quantas vezes eu disse que Deus era digno de honra, de glórias e de todo louvor e depois com as minhas ações eu desonrei o nome do Senhor? Quantas vezes, meus irmãos, nós somos assim, deixamos de lado, dizemos coisas sobre Deus da boca para fora e não temos intensidade de coração para falar sobre quem Deus é. Meus irmãos, como está seu coração em relação a isso? Será que quando você louva a Deus, quando você canta louvores a Deus, quando você fala sobre Deus para os outros, você diz da boca para fora? Ou é porque isso faz você tremer? Porque isso enche o seu coração? Será que você tem tantos atributos para reconhecer em relação a Deus, não com a sua boca, mas com a sua vida? Reflita verdadeiramente, meus irmãos, porque Deus nos chama a ter um coração que louva a Ele verdadeiramente, um coração que vive uma intensidade de fé verdadeira ao lado de Deus. É isso o que Deus quer para mim e para você, e nós vemos isso na oração de Davi, a intensidade com que Davi em 3 versículos fala sobre o Deus dele. Davi demonstra que conhece a Deus, que sabe quem Deus é, não porque ele ouviu falar, mas porque ele sentia isso. Outra questão importante, meus irmãos, que nós podemos aprender aqui nesse texto, é que um coração ligado ao coração de Deus é um coração humilde, é um coração humilde. Se você olhar depois do versículo 14 até o 17, você vai encontrar Davi falando sobre ele. Primeiro Davi fala sobre Deus, sobre os atributos de Deus. Depois Davi fala sobre ele e Davi diz, Senhor, eu não sou nada. Até mesmo as ofertas que eu fiz para o Senhor, foi o Senhor que me deu. Tudo o que eu faço de bom, se é que eu faço algo genuinamente bom, vem do Senhor. É o Senhor quem é realmente bom. É o Senhor quem é responsável pela bondade, até mesmo em mim. É isso que Davi está dizendo aqui. Ele reconhece, ele dá toda a glória e todo o louvor a Deus e reconhece a sua insuficiência, a sua insignificância. Ele diz, não, eu não sou nada. Quem é Deus. E veja, meus irmãos, nos tempos de hoje isso é confrontador. Hoje nós vivemos nos tempos em que o homem é supervalorizado, em que o homem é visto como todo-poderoso. E que se você for num psicólogo, talvez num terapeuta, talvez ele diga para você que a resposta para todos os teus problemas está no seu coração, está na sua vida. Você pode conseguir o que você quiser, basta que você acredite muito, basta que você tente bastante, basta que você... E tudo acaba colocando um peso nas suas costas que você é incapaz de carregar.
Veja que um coração ligado ao coração de Deus não é um coração que olha para si e diz: olha, eu sou muito bom e eu, através dos meus esforços, eu consigo chegar perto de Deus, através dos meus esforços eu agrado a Deus, através do que eu faço eu consigo pôr um sorriso no rosto de Deus. Um coração ligado a Deus não é assim. Um coração ligado ao coração de Deus olha para si mesmo e diz: eu não sou nada, Senhor, eu sou insuficiente, e se o Senhor não agir diretamente na minha vida, na vida do meu marido, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, eu serei incapaz. Esse é um fardo que eu não posso carregar. É assim que um coração ligado ao coração de Deus ora. Sabe, meus irmãos, tem um livro muito interessante que chama Ego Transformado. Já estava me fugindo o nome. Ego Transformado. E nesse livro, ele vai expor para nós que hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas estão cheias de ego. As pessoas pensam que elas são os protagonistas da própria história e que tudo tem que dar certo na vida delas. E quando algo dá errado, as pessoas perdem o sentido da vida. As pessoas não sabem mais por que existem e elas questionam a Deus, dizendo: Senhor, por que isso acontece comigo, como crianças mimadas? Mas saibam, meus irmãos, que não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós mostremos que somos dependentes. Deus quer que nós reconheçamos a nossa total dependência dEle. E que você entenda isso na sua vida. Que você viva assim também. Reconheça que o Senhor é humilde. Porque esse foi o exemplo que não Davi, mas alguém maior que Davi nos deu. O próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi aquele que nasceu numa estrebaria. O Senhor Jesus foi aquele que foi colocado numa manjedoura, lugar onde os animais comiam. O Senhor Jesus foi aquele que disse que não tinha onde reclinar a cabeça, um homem sem posses. O nosso Jesus foi aquele que se ajoelhou para lavar pés imundos de discípulos que tinham caminhado o dia inteiro. Esse Deus Santíssimo, Ele se fez maldito e foi pendurado numa cruz por causa de você. Você quer um exemplo de humildade maior do que essa? Deus, o soberano, o maravilhoso, o Deus incrível que nós conhecemos, vindo e se fazendo igual a você, e pegando os seus pecados e morrendo por você. O nosso Senhor é humilde. Nós temos que reconhecer que não somos nada. Nós temos que buscar um coração humilde. Se liberte do poder do ego. Jesus venceu isso na cruz por você. Não pense que você é o centro da vida, mas veja Cristo como centro da sua vida e você verá como é um alívio, como é libertador sair desse foco, se livrar desse peso que nós não aguentamos. Essa é uma das características de um coração ligado ao coração de Deus. Além disso, meus irmãos, por último, o terceiro tópico aqui, um coração ligado a um coração de Deus é um coração que se importa com as coisas do reino de Deus. Se importa com as coisas do reino de Deus. E nós vemos Davi fazendo exatamente isso. Olha só, versículo 18 e 19, repara na sua Bíblia aí como é a súplica que Davi faz. Davi está pedindo alguma coisa para ele? Davi diz: Senhor, leva o meu nome de geração em geração. Não. Davi diz: Senhor, aumenta minhas riquezas. Não. Davi diz: Senhor, cura os meus familiares doentes. Não. Não que seja errado nós pedirmos e fazermos nossas petições a Deus. Nós devemos levar as nossas petições a Deus. Mas lembrando que Deus pode dizer sim e dizer não. Mas quando nós olhamos para as petições de Davi, nesse momento nós vemos uma coisa impressionante, uma coisa incrível, uma coisa fabulosa. Davi pede para o reino. Davi diz: Senhor, que o teu povo ele continue a ofertar espontaneamente, que o teu povo continue a te servir voluntariamente. Senhor, que o meu filho te sirva, que o meu filho seja capaz de completar essa obra do templo. Senhor, e que a obra seja completa. Aqui o que realmente importa para Davi é o plano perfeito de Deus, é a obra maravilhosa e salvífica de Deus para aquele povo e para gerações futuras. E isso é tão magnífico que chegou até mim e a você. Meus irmãos, pensem bem sobre a sua vida. Como nós oramos para Deus, todas as nossas orações às vezes têm o foco de simplesmente resolver os nossos problemas, terrenos e momentâneos. E nós nos esquecemos de pensar nas pessoas que todos os dias estão indo para o inferno, de pensar e orar por aqueles familiares que abandonaram a fé há muito tempo,
ou até mesmo a sua cidade, pessoas que você nem mesmo conhece, mas que não são alcançados pelo Evangelho porque a fé está fria, porque as pessoas estão distantes. Pense na sua igreja. Será que é justo que o seminarista, que alguns irmãos mais intensos trabalhem sozinhos, enquanto outros não fazem nada? Será que você que consegue ir domingo a domingo na igreja, sentar, assistir o sermão e ir embora, e não orar, não buscar, não falar, não se esforçar, será que você não pensa que a sua vida poderia estar sendo usada para transformar outras vidas, para mostrar que o reino de Deus foi instaurado, que Jesus vem para salvar, para libertar, para nos livrar das mãos dos inimigos, e que Limeira precisa dessa mensagem? Que as pessoas estão morrendo, os jovens estão indo para o tráfico, as mulheres estão se prostituindo, que as pessoas estão abandonando a fé ou simplesmente virando céticas, enquanto nós nos calamos e nos tornamos crentes vazios. Meus irmãos, olha a oração desse homem. Ele não está vazio, ele pede pela obra, porque ele sabe que Deus trabalhando, grandes coisas acontecem. Aonde Deus põe a mão, coisas incríveis acontecem. E meus irmãos, se você viveu uma fé assim, orando e buscando o Senhor com intensidade, clamando pelo trabalho na sua igreja, na obra, através da sua vida, através dos líderes da sua igreja, também nós veremos grandes coisas na sua cidade. Mas nós temos que buscar com intensidade. Meus irmãos, como está o seu coração? O seu coração é um coração ligado ao coração de Deus. Eu não quero me alongar muito mais, meus irmãos. Eu quero caminhar já para a conclusão. Mas, meus irmãos, eu quero que você lembre comigo. No começo dessa mensagem, eu falei sobre uma mulher. Essa mulher era a Sueli. E a Sueli, ela é minha mãe. A Sueli é a memória. A forma como eu descrevi a Sueli para vocês aqui é a memória que eu tenho da minha mãe. Minha mãe faleceu em 2012, quando eu tinha apenas 12 anos. Mas ela deixou um legado para mim. O legado de uma mulher que buscava Deus. O legado de uma pessoa que queria ter um coração cada vez mais e mais ligado ao coração de Deus. Eu também quero ser assim. Eu vejo Davi até como uma referência em relação a um homem que orava, que clamava e que pedia perdão a Deus. Mas eu não deixo de me lembrar que a referência maior é Cristo. Cristo foi o homem perfeito. Se Davi foi o homem que tinha um coração ligado ao coração de Deus, Cristo era o homem que tinha o coração de Deus. Cristo era aquele que era digno do coração de Deus. Ele é o nosso foco, Ele é o nosso exemplo, é atrás dele que nós vamos, meus irmãos. Nós precisamos buscar intensamente o coração de Cristo, porque Ele nos mostrou que o caminho era difícil, era árduo, era difícil, mas ao lado dele, de mãos dadas com Ele, nós seremos capazes de passar por essas provas. Ano passado não, já faz alguns anos, mas procurando e mexendo em algumas coisas da minha mãe, eu encontrei uma carta que ela deixou. E essa carta, assim como a oração que nós lemos de Davi, fala muito sobre o coração dela. Ela disse assim nessa carta: Meu Jesus, venho a Ti em oração, porque eu sei que Tu és maravilhoso, amoroso e cheio de compaixão. Soube que minhas chances de viver são pequenas, e o Senhor sabe do meu desejo de permanecer viva. Mas acho que entendi que a minha vontade não é o que importa, então eu me entrego para que Seu nome seja glorificado. Cuide dos meus meninos, Renato e Leonardo, para que sejam um homem que Te amem. Amém. Me lembro da minha mãe orando incessantemente enquanto vivia uma fase terminal de um câncer. Por muito tempo questionei a Deus. Eu falei: Senhor, como uma pessoa tão crente, como uma pessoa tão intensa na fé como ela pode sofrer tanto nessa terra? Talvez nesse momento de Covid, essa seja a sua pergunta. Como pessoas crentes, pessoas que amam a Deus, morrem por causa dessa doença? Como que Deus, tão maravilhoso, Ele permite que uma doença tão ruim assole a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso país? Mas hoje, meus irmãos, passado um tempo, eu me lembro que a cabeça da minha mãe já não estava mais nesse mundo, porque ela sabia que ela tinha eternidade para viver ao lado do Senhor.
num lugar onde não haverá mais dor, tristeza, morte, doença, num lugar onde não tem mais câncer e também não tem mais Covid-19. Essa fé deve crescer e inundar os nossos corações, porque ainda que nós morramos, meus irmãos, aqui fisicamente, nós temos a certeza da ressurreição em Cristo, que foi o que Ele colocou em nossos corações. Meus irmãos, lembra do que Jesus disse para Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu creio que eu viverei eternamente ao lado desse Senhor. Hoje eu não temo mais a morte não é mais um temor para mim, mas eu quero que enquanto eu viver, a minha vida seja usada para o Senhor, que a minha vida seja usada para glorificar o nome de Deus. E você, meu irmão, que está aí sentado agora assistindo esse sermão pelo seu celular na sua casa, faça o mesmo. Busque um coração ligado ao coração de Deus, assim como Cristo Jesus foi para nós, assim como Ele demonstrou através da sua vida, porque Jesus morreu numa cruz, Jesus morreu naquele lugar para te dar o privilégio de ter um coração ligado ao coração de Deus. Foi através do que Jesus fez que hoje você pode sim se intensificar numa vida com Cristo, sendo salvo da perdição eterna, salvo do pecado que está no teu coração e podendo trazer isso para as pessoas que vivem ao seu redor. Eu quero convidar você nesse momento para fazer uma oração comigo. Senhor Deus, Pai amado, nós sabemos, Deus, que não é fácil viver aqui, que nós pecamos muitas e muitas vezes e que somos indignos, Deus, de até mesmo de orar a Ti. Mas, Senhor Deus, eu sei que é o Senhor que transforma vidas, é o Senhor que muda a nossa história, é o Senhor que muda o nosso coração. E hoje, Deus, eu peço pelos irmãos desta igreja, que o Senhor abrace, Senhor Deus, esses irmãos, transforme a vida de quem está assistindo esse culto, transforma, Senhor Deus, o coração de quem está assistindo esse culto, para que tenha um coração ligado ao Teu coração. O Senhor mesmo nos disse em João 15, que, Senhor, se nós pedirmos, Deus, estivermos conectados na videira, ligados ao Teu coração, pediremos qualquer coisa e o Senhor nos atenderá. Mas para isso, Deus, precisamos que o Senhor nos intensifique numa vida ao lado do Senhor. E é o que eu te peço pela Tua igreja hoje, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar aqui com você. Espero que você reflita nisso. Amém.